Olá, crianças! Bom dia! Aqui é a tia Ingrid, mas pode chamar de tia Di. Esse é mais um EBD na TV. Como a gente ainda não pode estar juntinho, a tia tá aqui contando história pra você. E a nossa história a gente aprende na Bíblia, então a gente vai falar da Bíblia. Mas antes da gente começar a nossa história, a gente vai orar. E como a frase que a tia fala das mãozinhas, 5 dedos nessa mão, outros 5 na outra mão. Vou juntar agora todos para fazer a oração. Então a tia vai orar e com a ajuda do papai e da mamãe vocês vão repetir, tá bom? Papai do céu, muito obrigado pela minha saúde. Muito obrigado pela minha família. E obrigado pela historinha que a tia vai contar. Me ajude a aprender e a guardar a tua palavra no meu coração. Em nome de Jesus, amém. Amém! E agora a tia vai cantar uma música e a gente vai fazer os gestinhos, tá bom? A música fala que a gente tem que ler a Bíblia e fazer a oração. Então vamos cantar? Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Então vamos lá? A história que a tia vai contar, como a tia disse, essa história tá aqui na Bíblia e ela tá no livro de João, tá lá no finalzinho do livro de João. E essa história conta sobre uma pessoa muito importante. Vocês lembram que nasceu uma pessoa muito importante pra gente, um nenenzinho. José e Maria, os pais desse nenenzinho, tiveram Jesus. Jesus era uma pessoa muito importante. E aí o papai e a mamãe de José cuidaram muito dele quando ele era um pequenininho. Quando ele ficou um pouco maiorzinho, levaram ele para a igreja, para ele poder adorar a Deus, né, junto com as outras pessoas. E aí Jesus, ele cresceu e ficou um homem. Ele ficou um homem muito sábio e ele espalhava a palavra de Deus, ele espalhava a palavra de Deus para as pessoas. E então ele também ia lá na igreja, que era lá longe, ele estava sempre lá para falar da palavra de Deus. Só que teve uma vez que ele chegou na igreja e ele não gostou do que viu. Ele chegou na igreja e as pessoas tinham espalhado um monte de coisa por lá. Tinham espalhado caixas, tinham espalhado coisas para vender, animaizinhos também para vender. Tinham espalhado tudo. Tava tudo bagunçado, tudo bagunçado. Um monte de caixa, um monte de coisa. E aí tava uma barulheira, as pessoas falando alto, o moço vendendo, as pessoas não conseguiam orar, não conseguiam falar com Deus, não conseguiam se concentrar. Que é o que a gente tem que fazer quando a gente está na casa de Deus ouvindo da palavra. E aí tava muito barulho. E Jesus ficou muito bravo e muito triste por causa disso. E ele expulsou todo mundo, derrubou as caixas. E ele falou assim que não era para fazer bagunça na casa de Deus. Era pra gente ser organizado, era pra gente prestar atenção. E não era pra eles estarem abusando assim de pegar o dinheiro das pessoas, tá cobrando as coisas caras e fazendo toda essa bagunça que eles estavam fazendo lá na casa de Deus. E aí Jesus falou para eles que não era para fazer isso, porque domingo era um dia que a gente tinha que orar, tinha que ler a Bíblia, prestar atenção e se concentrar, porque aquele barulho todo não dava para ficar concentrado. Então Jesus, lembrando que estava tudo uma bagunça, e aí Jesus foi lá e falou, não era para fazer isso. Ele catou um chicote e ele estava tão bravo e ele derrubou tudo,
derrubou tudo no chão e ele falou que era para eles saírem de lá, para as pessoas que estavam dentro da igreja poderem fazer essa oração e poderem se concentrar. Então a gente tem que sempre lembrar de se concentrar, por isso que a gente fecha os olhinhos na hora da oração, quando a tia tá contando a história tem que prestar atenção, quando o pastor tá falando na igreja tem que prestar atenção. Então eles estavam fazendo muita bagunça, por isso que Jesus ficou bravo, triste, e ele ensinou para eles que não podia fazer isso. A gente tem que ficar quietinho e se comportar na hora que a tia tá contando história, que o pastor tá pregando e fazendo o que Deus falou, que é falar da palavra de Deus. Tem um versículo lá na Bíblia que tá em Salmos 118, versículo 24, a primeira parte do versículo que fala assim: Este é o dia que o Senhor fez. Então a Bíblia fala que esse dia o Senhor fez pra gente adorar a Deus, fez pra gente cultuar, pra gente não fazer bagunça, pra ser coisa séria, pra gente se concentrar em falar com Deus e ter um relacionamento com Deus. Então a gente tem que sempre lembrar, Salmo 118, versículo 24. Esse é o dia que o Senhor fez, tá? Repete com a tia. Esse é o dia que o Senhor fez. Então, a gente tem que sempre lembrar que domingo é um dia pra gente cultuar a Deus e prestar atenção e não fazer bagunça igual as pessoas estavam fazendo lá na igreja quando Jesus chegou, tá bom? A tia vai orar mais uma vez pra gente acabar, então vamos fechar os olhinhos e prestar atenção para poder orar e falar com o Papai do Céu. Senhor Jesus, muito obrigado por essa historinha. Nos ajude a se comportar, a prestar atenção no culto, a prestar atenção na história que a tia está contando, para a gente poder aprender a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém! Então, a tia fica por aqui e aí, domingo que vem tem mais, tá bom? Beijos! Tchau, tchau!